Vou dar uma folga de 5 minutos, para vocês não se acostumam, não. Tá bom. Isso. Deus é bom, Deus é muito bom. Muito feliz de estar aqui. Queria que você abrisse comigo no Salmo 25, capítulo 14. 25. Salmo 25, 14. Isso. Abriram? Vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ler juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Agora, como um pecador, enche os seus pulmões, vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar. Jesus, muito obrigada por essa porta aberta, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da tua palavra, Jesus querido. Obrigada, Senhor, porque nós temos vivido tempos difíceis, às vezes de muita contrariedade, mas nós te agradecemos pelo privilégio, pela liberdade que nós temos de poder buscarmos juntos e ouvir a tua voz. Está aqui o teu povo reunido, a tua palavra aberta, que o teu Espírito continue ministrando aos nossos corações. Obrigada pelo que o Senhor já fez até aqui e pelo que o Senhor ainda há de derramar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor é bom, estou muito feliz. Aliás, falou de pregador nessa igreja, aparece todos eles. Porque cada crente é um quê mesmo aqui? O que a gente acredita? Porque cada crente é um ministro. E não é um ministro com toda essa pompa de nome ministro, mas é só aquele que serve. A gente só serve para isso. Só serve para servir. Meu irmão fala com a grande sabedoria dele, quem não serve, não serve. Falei, pois é, né? Mas nós somos aqui chamados para servir ao Senhor. Queria falar um pouquinho com você, então, sobre intimidade. Antes de chegar aqui nesse texto, e nós vamos abrir alguns outros, vamos pensar um pouco o que a gente entende por intimidade e relacionamento. Então, vou expor aqui algumas pessoas. Não se preocupe, vai dar tudo certo, não vai parar na internet, mas então eu vou policiar bem o que eu vou falar. Vamos supor, todo mundo sabe o nome desse moço aqui de cabelo enrolado? Pedro Paulo. Se você conhece Pedro Paulo, você sabe que ele é aluno de onde mesmo? Do Mackenzie. E você sabe que ele é filho único? Não, alguém já falou sim, não. Você sabia que ele tem 2 irmãs gêmeas? E se você conhecer um pouquinho mais o Pedro Paulo, você sabe que ele faz faculdade de administração. Mas se você conhecer um pouquinho mais o Pedro Paulo, você sabe que antes da administração, ele fez cinema. E se você conhecer um pouquinho mais do Pedro Paulo, você sabe que ele mora num lugar ali perto que eu já não sei, perto do Teodoro Sampaio ali. Certo? Acertei? Do Sumaré, que eu estou pensando na linha verde lá do metrô. Que agora estou andando de metrô, mas Jesus, que acabe essa vida, amém. Isso. E você vai sabendo um pouquinho mais da pessoa conforme você vai caminhando. Tipo, basicamente, eu estou com um pouco de vergonha, porque eu acho que é tudo que eu sei de você. E algumas coisas. É um moço de Deus, tem 22. Então, meu filho, quer me derrubar? 22 praticamente. Segunda-feira ele faz 22 anos. Ele toca violão. Então, conforme você vai conhecendo a pessoa, mais você vai sabendo dela e mais você vai ficando íntimo dela. Teve alguma coisa do que eu falei do Pedro Paulo aqui que você não sabia? Pelo menos uma coisa, teve alguém? Tem novidades. Por exemplo, a Mônica é minha amiga já há muitos anos. Eu sei mais coisas da Mônica do que do Pepe, também porque ela é mais velha que você, então já fica mais fácil. Mancada.
E a gente vai conhecendo as pessoas conforme a gente vai se relacionando com elas. É engraçado que quando a gente fala de intimidade, temos um jovem casal namorando, e conforme eles vão se conhecendo, vai aumentando o relacionamento deles, e o conhecimento um do outro. E é engraçado que quando a gente fala de intimidade, a gente associa às vezes com a falta de respeito. Então, quando a Adelan estava começando a namorar com a Mônica minha truta, e aí ele foi chegando para ela, eles já se conheciam, mas eu não conhecia o Adelan. Ele tem essa cara de bravo, mas ele é muito gente boa, tipo, muito gente boa. Mas às vezes eu tenho medo dele. Mas é muito gente boa. Eu não conhecia o Adelan, e conforme ele foi chegando, por puro interesse, ou não, tô brincando com a amiga. E aí ele foi chegando na igreja, a gente foi se aproximando, e hoje ele é meu irmãozão, e a gente conhece, tem relacionamento, a gente tem intimidade. E a gente brinca que às vezes parece que porque você tem intimidade, faltou respeito. Então hoje, de repente, a gente pode fazer uma brincadeira com os nossos amigos, e já está íntimo. A gente não fala assim, já está íntimo, fez essa brincadeira porque já está íntimo. E, na verdade, intimidade não tem nada a ver com falta de respeito. Principalmente se a gente pensar na intimidade com Deus. Olha que gostoso. Todas as vezes que a gente fala de relacionamento, de amizade, e de amigo, e de abrir o coração, e de sentar para conversar, a gente sempre vai pensar numa pessoa que eu posso pegar. Então, eu vou pensar na Simone, vou pensar na Pri, vou pensar muito na pastora Silvia, vou pensar muito na Mônica, na Rose, na Janete, vou pensar na Elma, por que não? Vou pensar em pessoas com quem eu posso sentar e ver e conversar. E às vezes a gente esquece que com o Senhor nós podemos ser e devemos ser íntimos. Por exemplo, quem é meu íntimo sabe que a Janete foi minha professora quando eu era pequenininha. Tipo, foi até semana passada, Duda, minha professora, a Janete. Não foi. Quem é meu íntimo, sabe que foi ela que me ganhou para Jesus. Os mais íntimos sabem a história toda. Vou contar, estão me pedindo. Estava eu, uma criança inocente, numa escola bíblica. Já ouviram falar no que é isso? Oi? Não, mas eu vou falar bem. Glória a Deus. E eu estava numa escola bíblica, era uma semana que eles reuniam as crianças para falar da palavra. Tinha tudo isso? Eu era pequena, não lembro nada disso. Só lembro a parte que me toca. E aí, ela estava explicando sobre Apocalipse. Ela estava contando a história sobre o Apocalipse. E eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro do flanelógrafo, lembro do cavalo, do homem em cima do cavalo, que era Jesus voltando. E ela falava assim, Edu, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. E quando eu ouvi essa frase como criança, mas eu chorei desesperada, porque aí uma das missionárias me tirou lá do meio, porque eu fiz só um pouquinho de escândalo, Pepe, quase nada. Me tirou ali do meio, e a Elisa, talvez filho de missionário, missionáriozinho seja, não sei. E ela falou, por que você está chorando tanto? Eu não quero ir para o inferno. Mas é só você convidar Jesus para entrar no seu coração. Então eu quero. E Jesus entrou no meu coração aquele dia. Depois eu convidei algumas outras vezes para ter certeza. Mas a gente aprende que uma vez que ele entra, ele não sai nunca mais. Então eu convidei mais umas 25. Mas naquele dia eu sei que ele entrou no meu coração. E depois que terminou a oração... De novo. Por que você está chorando? Eu não quero que o meu pai vá para o inferno. E o papai me passou, já falei 35 vezes que ele hoje é pastor, graças a Deus, lá em Minas Gerais, tá? Tá salvo, graças a Deus. Vamos nos encontrar no céu. Então, essas coisas, conforme a gente vai aumentando o relacionamento uns com os outros, a gente vai sabendo as histórias, o jeito de pensar, o jeito de agir. Então, tem coisas que às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, a Lia falou tal coisa. Você vai falar assim, a Lia falou tal coisa? Não combina com ela. Tem mais a cara da Juju.
Ou tá, ó, fulano ficou bravo e falou assim, assim, a Simone ficou brava e falou assim, 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 a Simone brava. Você vai falar, Simone ficou brava e falou desse jeito. Não que ela não fique brava, mas ela falar desse jeito? Na verdade, eu falando dessa Simone aqui, porque tu, Tatu. Conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo o jeito dela falar, o jeito dela pensar. Quem tem visto Pedro, Diogo aqui de quinta-feira, sabe que alguma coisa está diferente no relacionamento dele com Jesus, pelo jeito como ele tem se manifestado. Quem conhece o pessoal da Oeste ontem, a Kelly estava me contando no carro, sabe o que aconteceu, umas coisas muito doidas lá ontem no culto. Então, quem conhece a Ana Cristina sabe o que Jesus já vem fazendo na vida dela, sabe quais são as preocupações dela, sabe o que ela venceu, sabe quais são ainda os desafios. E assim vai, conforme você vai conhecendo a pessoa, vai aumentando a sua intimidade. E olha que interessante, aqui volta lá no versículo 14 do capítulo 25 de Salmo. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. Se você fala assim, às vezes você vai fazer... Aumentei muito. Às vezes você vai fazer algum evangelismo, você vai falar assim, a gente quer falar para você sobre Jesus. Não, eu conheço Jesus. Você convidou Jesus para entrar no seu coração? Já, todo dia. Ah, não, mas ir para a igreja para quê? Todos os caminhos levam a Deus, não é? Então as pessoas têm essas respostas meio de aceitação comum, cordial, porque elas se identificam de alguma forma com o cristianismo, mas a Bíblia fala que a intimidade do Senhor não é para qualquer um. A Bíblia está falando aqui para nós, volta lá para a sua Bíblia, capítulo 14, a intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. E a gente precisa entender o que é esse temor do Senhor. Temor do Senhor é ter medo de Deus? Deus, ele é muito bravo, então eu tenho que ter muito medo do Senhor. O que é o temor do Senhor? É o respeito. Que mais? Reverência. Eu sei quem ele é. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que têm reverência a Ele, aqueles que sabem quem Ele é, aqueles que têm respeito por quem Ele é. Tem um texto lá em Provérbio, deixa marcadinho ainda no Salmo, Provérbio 8:13. Eu estou pondo uns S onde não tem, né? Provérbios 8:13. Vou lendo, tá? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Vou repetir, tá? Que eu li errado aqui. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, o temor do Senhor, que é essa reverência, que é esse respeito, consiste em aborrecer o mal, aborrecer as coisas que ele aborrece, não gostar daquilo que ele não gosta, se apartar daquilo que se aparta, ficar longe, tipo, você lá, eu aqui. As coisas que Deus abomina, eu também tenho que abominar. O temor do Senhor consiste nisso. E ele fala que para essas pessoas que o temem, voltei lá para o Salmo, capítulo 25, 14, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que gostoso. Então, Deus não é esse homem, ele não é homem, de fato, de quem eu tenho que ter medo, mas ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que mandou o Filho dele, Jesus, para que eu pudesse voltar a ter um relacionamento com Deus. Então, agora, eu não preciso mais ser distante de Deus, mas por causa de Jesus, eu posso ter um relacionamento com Deus. E ele fala que aqueles que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. Então, diga comigo, Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar conosco. Então, olha que gostoso, você tem amigos que conhecem você, você tem pessoas que estão perto de você e conhecem você. Aí você vai ter um ciclo de amigos um pouco mais próximos que vão saber algumas outras coisas que, de repente, nem todo mundo sabe. Aí você vai ter um ciclo de pessoas, metade da mão, que vão saber mais ainda da sua intimidade. Se você for casado, então aí você vai ter mais fechado ainda. E tem coisas que é só você e Deus. E Deus quer se relacionar com você.
E olha que privilégio nosso, porque ele não se relaciona, ele não tem intimidade com qualquer um. Essa intimidade é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem coisas que Jesus só conta para os amigos. E tem coisas que Deus quer falar com você. É maravilhoso quando vem um profeta, Duda, eis que te digo, blá, 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 vai acontecer um monte de coisa boa. Ô, glória! Fala amém. Isso, muito bem. A gente, inclusive, quer. Mas é mais gostoso quando a Duda sentar lá, em cima da cama dela, e começar a ler a Bíblia, e de repente as coisas... Deus está me falando isso. Deus está me falando aquilo. Só vai acontecer, só tem um jeito disso acontecer. Se eu pegar a Bíblia e começar a ler. Se eu começar a buscar a voz de Deus. Então é muito interessante que nem se eu marcasse com os meninos, vamos cantar, erguermos as mãos e clamarmos a Ti, não ia funcionar, porque a questão é da busca mesmo. Você precisa ter essa sede do Senhor, porque Ele já quer falar com você. Eu já estava com essa palavra, na verdade é mais um tema do que uma palavra, sobre intimidade. Já tem umas 2 semanas, a gente estava na reunião pastoral aqui, e o Fábio foi pregar em Votorantim, e falou assim, tem dia 14, eu prego. Não deu oportunidade para ninguém. Porque eu já estava com isso para compartilhar com vocês sobre intimidade, sobre Jesus querer falar com vocês. Eu estou com um negócio com os jovens dessa igreja aqui, eu estou amando vocês, acho que um pouco mais. Porque eu orei por vocês. E o Senhor quer se fazer íntimo de vocês. A frutificação, um trabalho... Eu amo vocês também, trio Parada Dura. Aleluia, receba. Não estou entendendo a graça. Totalmente me perdi. Conforme você vai buscando mais de Deus, mais você vai conhecendo o Senhor. Então, não é que Jesus muda, mas a tua percepção dele muda. Porque você vai conhecendo outras facetas do mesmo Deus. Então, eu já estava no coração, lembrei o que eu ia falar. Já estava no coração de falar sobre essas coisas. Como ouvir a voz de Deus. Como trazer essas coisas que eles tanto falam para o nosso dia a dia. Queria só dar um exemplo. A gente podia falar de muitas pessoas, mas eu recebi uma profecia por WhatsApp. Abra comigo em 1 Reis. Eu perdi o texto. Acho que é 1 Reis. Nós poderíamos falar de muitos homens que tiveram relacionamento com Deus, mas nós vamos falar só um pouquinho do Elias. E um momento bastante crucial da carreira e ministério dele. Capítulo 19. Olha, eu vou precisar ler bastante para dar algum contexto, viu? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Esse silêncio me assusta, mas eu vou lá. Capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste cada um deles, temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, comeu, bebeu e tornou a dormir. 7. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, essa passagem se dá depois que ele vai
Havia uma grande... o povo de Deus estava realmente muito em fidelidade, servindo outros deuses. Então, ele reúne todos os profetas de Baal, que era esse deus estranho que estava no meio do povo. E aí ele faz um grande... Está lá no capítulo 18, depois você lê. Há um grande milagre em que ele ora e cai fogo do céu. E a oferta que ele apresenta a Deus é consumida. Então, é provado que Deus é Deus e não Baal, e esses profetas morrem. Então, é um grande sinal no meio de Israel de que Deus é Deus, que Deus é verdadeiro, que ele não mudou, e ele tem essa extraordinária vitória. Depois ele ora para que venha a chuva, e quando a Jezabel descobre que ela era esposa do rei, descobre que ele matou os profetas, ela ficou... Jezabel? E queria matar o Elias de todo jeito. E o Elias, então, aparece nessa passagem aqui, todo brocochô. Como se fala brocochô na linguagem de hoje? Tipo, todo down, para baixo. E ele está aqui, tristão, e ele fala assim, no verso 4, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu, foi lá ficar todo triste. E como eu e você algumas vezes, ele ficou meio deprê, e ficou malzão, e ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. E ele não quis mais falar com ninguém. E aí fala que ele foi, que um anjo lhe tocou, e falou com ele, olha, levanta e come. Ele comeu, dormiu de novo. Aí o anjo tocou ele de novo, muito mimadinho, né? Tocou ele de novo, deu comida para ele, e aí ele andou 40 dias e 40 noites. Ok? Até aqui, verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Então, ele anda todos esses dias, ele chega lá na caverna, entra lá todo bravo, e aí Deus fala, o que você está fazendo aqui? E ele fala, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou andando direitinho, eu vou na igreja. Estou traduzindo para nós, né? Porque você não está na caverna, então glória a Deus. Vou na igreja, eu vou no coral, eu dou dízimo, eu canto no louvor, ou eu ergo minhas mãos no louvor, eu vou na igreja, faço tudo certinho e tudo dá errado. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Você nunca se queixou assim com Deus, que você fez tudo certo e deu errado. Só eu. Então, eu prego só para mim, e que pena que você tem que ouvir isso. E ele começou a se lamentar que ninguém sobrou, só ele fazia tudo certo. Aquela doida quer me matar porque eu fiz o que o Senhor mandou. E ele estava lá, tristão na caverna. E aí fala no verso 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O pastor de Crânio estava no domingo falando sobre nós buscarmos a Deus. Terça-feira, eu não lembro mais o texto que o senhor usou, até marquei na Bíblia. Na terça-feira, o José pregou sobre isso, sobre esse lugar escondido, no recôndito do Senhor, da gente buscar um lugar escondido com Deus. Se você for acompanhar ali numa sentada só os evangelhos, você vai ver muitas vezes que Jesus, ele pregava, curava, abençoava, confortava, exortava, ia para o monte, orava, descia e fazia tudo de novo. Constantemente Jesus se retirava para orar. O tempo todo Jesus se retirava para orar. Se você for em Abacuque 2:1, ele fala assim, eu me colocarei na minha torre de vigia e esperarei e verei o que meu Deus tem a dizer para mim. Os próprios mandamentos dados a Moisés foram dados num lugar separado. Eu não acredito, eu não prego essa doutrina que você tem que ir para monte para Deus falar com você, mas que você tem que se retirar e ter o seu particular com Deus, você precisa.
E é curioso porque o Senhor tem repetido isso para nós já há algumas semanas. Eu já estava com essa palavra sobre falar intimidade antes dessas pregações. E o Senhor tem repetido, irmãos, tem coisas que Deus está esperando para nos falar. E é com você no seu particular, não vai sair do púlpito. Tem que ser no seu particular. O meu monte, muitas vezes, é o Vale da Bênção. Eu amo aquele lugar. O dia que você quiser ir comigo, me convida e me leva, porque agora não estou podendo dirigir, porque é um, né? Enfim, mas só por enquanto. Mas tem monte para... não dá para ir no monte. Meu filho faz o quarto monte. A gente fez uma campanha uns anos atrás aqui. Faça da tua igreja, faça desta casa um monte. A gente vinha orar durante a semana, não lembro mais que dia. Para tudo, desliga a TV, desliga o Wi-Fi, pelo amor de Deus, sai desse WhatsApp, sai desse Netflix, larga esse treco, está roubando o seu tempo e tira um tempo para você ouvir a voz de Deus. Ele quer falar conosco. Se o Senhor tem repetido essas coisas, é porque Ele quer falar conosco. E o que Ele quer te dizer, uma parte vai vir desse púlpito, vai porque aqui tem homens de Deus que buscam o Senhor e que quer ser usado por Deus, e o Senhor usa quem Ele quer. Mas eu vou te falar que os momentos mais marcantes, das coisas mais impressionantes que eu ouvi do Senhor, foram as que Ele falou ao meu coração. E não é porque eu sou mais ungida que os outros, não. Mas é porque você sabe quando Deus fala aqui no seu íntimo, porque Ele fala de um jeito que ninguém mais fala. Ele sabe como falar com você. Tem vezes que a gente fala, Jesus, olha, agora o Senhor desenha, recorta, cola, pinta, porque eu não estou entendendo. Na verdade, a gente não quer reconhecer o que Deus tem falado. Mas o Senhor fala. Tem um texto em Isaías, eu não quero que você abra, eu vou abrir rapidinho aqui. Fala assim, Isaías 65, 24. E será que antes que eles clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que texto maravilhoso. Está falando assim, que antes de você terminar de orar, eu já estou respondendo o que você está me perguntando. É que como um bom pai, muitas vezes, ele fala não. E graças a Deus pelos nãos. Mas também virá os sims. E virá alguns espera um pouco. Que às vezes é pior que o não. Às vezes falar espera um pouco dói mais. Que eu não, já sei que não vai rolar. E aí eu, tá bom. Mas espera um pouco, você fala, quando? Ainda nem terminou a oração. E o Senhor quer mandar a resposta. Então, nós precisamos nos retirar. Se Jesus, que é o próprio Deus... Jesus é Deus, diga amém. Ele se retirava para orar, para falar com o Pai. Porque eu e você, bonitinho, não vamos nos retirar. Não estou falando que você tem que fazer campanha de oração em tal lugar. Estou falando de você se retirar um tempo, você e Deus, no seu quarto, na sua casa, onde for, um lugar que você tiver, num silêncio, puder buscar Deus e ler o tempo. Eu não consigo ficar 1 hora orando. Quem está falando de você orar 1 hora, gente? Glória a Deus, ore 3, se for o caso. Mas ore o tempo que for, mas tire o tempo de oração. Que senão a gente começa a colocar, né, Rose, aquelas grandes metas. Se eu preciso orar 45 minutos, deu 5 minutos, eu já orei tudo que tinha. Acabou. O que eu faço com os outros 40? Então não ponha metas absurdas. Tenha só o propósito, o desejo sincero, obrigada, Espírito Santo, de buscar o Senhor. E Ele vai dar um jeito de você encontrá-lo. Olha o texto que eu separei aqui, Provérbios, capítulo 8, não precisa abrir também, já vou ler já, 17, fala assim, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. Olha que dificuldade teológica para entender esse versículo. Os que procuram, me acham. Simples assim. Provérbios, está escrito aqui. E a gente tem vários outros textos que falam, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Senhor não rejeita o coração quebrantado nem contrito. Tem muito texto falando que se a gente buscasse o Senhor, Ele se faria encontrar. E aqui o Elias, e o meu ponto é a questão do relacionamento e intimidade de Elias com Deus. Agora você pode voltar para 1 Reis 19. Ele se apresentou e se pôs perante o monte do Senhor. Eu quero ouvir Jesus, eu quero ouvir Deus, eu preciso ouvir o que Ele tem para dizer para mim. E o Senhor vem repetindo para nós como igreja... E individualmente,
que ele quer falar conosco. E ele não está falando, estou falando hoje só com aqueles que têm de 30 a 40 anos, ou só com aqueles que têm de 10 a 15. Deus quer falar conosco. Amém. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Então ele estava lá, se colocou naquele lugar para ouvir a voz de Deus, e aí ele fala assim, agora eu vou ouvir a voz de Deus. E começou a ouvir um vento forte, e fala que as pedras começaram a quebrar, e eu imagino ele escondido naquele lugarzinho, numa fenda, um buraquinho, né? Falando uma linguagem bem técnica. E ele estava lá escondido, aquele movimento, aquele vento, toda aquele pedra quebrando. Agora vai ouvir a voz de Deus. E aí fala, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Não bastando, tudo quebrando, aquela ventania, começa a tremer o chão onde ele estava. E qualquer semelhança conosco é mera coincidência, que às vezes a gente perde, parece que está chacoalhando tanto, está tão difícil, e está esse terremoto na nossa vida, mas aí não é aí que Deus fala. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Deus é esse Deus todo-poderoso que faz quebrar, que faz soprar, que faz edificar, que faz derrubar. Mas ele fala também na tranquilidade, no seu escondido do seu coração. E eu podia ficar aqui igual pregador pentecostal, que inclusive eu gosto muito, e ficar pulando e gritando. Mas Deus quer falar no escondido do seu coração. Ou a gente entende, jovens dessa igreja, que esse negócio é conosco. Ou a gente entende, porque ele está repetindo, é porque ele quer se relacionar conosco. Diga amém. Diga glória a Deus. Fala, eu também quero, Jesus. Isso. Espero que mais pessoas queiram. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Engraçado que ele ouviu Deus. E aí que ele foi cobrir o rosto e ele saiu. Quando estava acontecendo todos aqueles espetáculos, ele ainda continuou dentro, talvez por medo, mas no meio do cicio, ele ouviu a voz de Deus. Ele reconhecia a voz de Deus. E a gente começa a reconhecer a voz das pessoas conforme a gente vai se relacionando com elas. Se entrar um estranho, eu não conheço a voz de... Como você chama? Luana? E? Mateus. Eu não conheço a voz... Quer dizer, agora eu conheci, mas ainda não deu para registrar. Talvez se vocês falarem no meio de um monte de gente, ainda não reconheça a voz. Mas agora que a gente está ficando íntimo, daqui a um tempo, vocês vão falar e eu vou reconhecer a voz de vocês. É a mesma coisa a voz de Deus. Conforme você vai ouvindo a voz de Deus, você vai reconhecendo, tipo, isso aqui é o jeito. Você vai andar com esses homens e mulheres que tem nessa igreja, que a gente tem medo deles, de tanto que eles conhecem Jesus, sabe, Lu? Que a gente já é a última, Lu. E eles falam assim, não, isso aqui testificou comigo, Deus falou comigo. Porque é o jeito deles reconhecerem a voz de Deus. Testificou no meu coração. Conforme você vai caminhando com Jesus, você vai ouvindo cada vez mais a voz dele, você vai reconhecendo a voz de Jesus. Lembra que não é para qualquer um, mas está disponível a você. Diga amém. Fala comigo, a intimidade do Senhor não é para todos, mas está disponível para mim. Amém? Glória a Deus. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto, saindo, estou no 13, tá? Pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Engraçado, porque a queixa do Elias não mudou. Ele estava na presença de Deus e a conversa era a mesma, ele ainda estava meio passado assim com a história toda. Verso 15, disse-lhe o Senhor, vai,
Volta o teu caminho para o deserto, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ele apresentou a conversa do Senhor. Eu quase lembrei, estava relendo esse texto hoje à tarde, quando o povo de Israel estava bem na frente do mar, e aí eles começam a reclamar com Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus fala, o que eles estão fazendo aí? Diga para o povo marchar. Elias, você está fazendo aí? Vai, volta ao teu caminho. Muito interessante. Tem coisas que o Senhor já tem dito a nós, e a gente precisa retomar de onde parou. E aí ungiu o rei, tal, e aí ele faz uma promessa ali sobre acabar com a casa de Acabe, inclusive, né? Verso 18. Também conservei em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha que lindo, porque às vezes você acha que você está sozinho no meio da multidão, só você está servindo a Deus. E Deus fala assim, olha, tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que estão firmes comigo, tem 7.000 que sabem que eu sou Deus, tem 7.000 que não se dobraram, não ofereceram oferendas, tem 7.000 que não entraram de acordo com o pensamento do mundo. Existe gente comprometida com a palavra, gente que não se rendeu, gente que não se dobrou, gente que não aderiu ao jeito do mundo pensar. Nós não estamos sós. Só. Diga amém. Graças a Deus por isso. E Elias não estava só. E dali ele começou, ele teve a vocação de Eliseu, e ele começa a andar com os profetas, ele já não andava mais tão sozinho. Mudou aqui o ministério de Elias. Mas eu nem quero falar sobre essa mudança de ministério, nem sei se eu conheço tanto para falar tão profundamente. O que eu quero falar com você é sobre ouvir a voz de Deus. Essa intimidade é para você também. Irmão, gostoso de experiência com Deus é que ela nunca... Você pode vir daqui, Lilia? É que ela nunca acaba e ela nunca é a mesma. Não é só porque você pode ter muita experiência com Deus, mas é porque é contínuo as coisas que Deus quer falar conosco. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você fala, meu Deus do céu. E tem coisas simples, pequenas do dia a dia que você fala, olha o cuidado de Deus, que coisa linda. Nem sei se orei por isso e já veio. É uma intimidade que o Senhor quer desenvolver conosco. E sabe por que você precisa, Duda, Lu, esqueci de Mateus? Obrigada, Senhor. Lembrei. E Pedro, e todos nós aqui, Juju, Dé, Lia, Levi. Levi. Jesus vai fazer umas coisas, vai te surpreender mais e mais ainda. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Porque seus amigos estão de olho em você. Estão nada, Glau. Estão sim. Estão bem esperto com o que você posta, bem esperto com o que você ouve, bem esperto com o que você fala. E é a sua oportunidade de poder compartilhar Cristo com eles. Mas você precisa falar de um relacionamento que você já tem, não um que o pastor prega no domingo. Olha, o pessoal lá da igreja fala que Jesus é assim. E o que o pessoal da igreja fala como Jesus é fato, é verdade. Mas vai fazer mais sentido se isso for assim na tua vida. Não é o Jesus que a gente prega somente, mas é o Jesus que você vive. Ele quer se relacionar com você e ter intimidade. E se eu posso fazer alguma oração aqui por cada um de nós, e eu sou a primeira da lista, é que a gente possa ter mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com o Senhor. E não só ouvir a voz dele e falar, beleza, Senhor, tá bom, obrigada. Ouvi o que o Senhor tinha para dizer e sair fazendo o bem que a gente quer. A gente precisa querer ouvir a voz de Deus para seguir. A intimidade é para aqueles que temem. E é por isso que é íntimo, mas é respeitoso. Eu ouço o que ele tem a dizer e eu sigo a voz dele. Eu não faço o que eu bem entendo. Cuidado, porque vocês estão numa geração muito doida. Parece que faz questão de ouvir o certo para fazer o que bem entende. Ah, mas tal coisa assim, eu não acho. E tem 300 argumentos dos mais tortos. Deixa eu falar mais uma coisa antes da gente orar. Na minha adolescência e na minha juventude, dava para ser um crente camuflado.
Pensa igual o exército que veste uma roupa e se esconde ali no meio do mato. Dava para ser, não fazia grandes oposições, porque algumas das nossas ideias como crentes eram bem aceitas, não sei se era muito bem aceitas, mas não era tão... A gente não estava tanto em oposição. 2017 não é assim. Não se camufla mais. Não dá para ficar de boa. Se você se posicionar como crente, com certeza absoluta, você já vai estar automaticamente se opondo a um monte de pensamento. Eu estou escandalizada com esse movimento feminista. Escandalizada. Que ele aconteça lá fora, o que eu posso esperar? O mundo jaz no maligno. O problema é quando esses princípios começam a entrar aqui no nosso meio. Que misericórdia, que medo. Estou falando de uma coisa, porque eu lido bastante com mulher, mas a gente pode falar de muitas coisas. Vocês jovens. Pessoal, na minha fase, é horrível falar na minha época, mas eu quero me comunicar com vocês, vou falar do jeito que eu achar que tenho que falar. Na minha época, era cigarro e olha lá. Na de vocês, pelo amor de Deus. Tem moleque de 14, 15 anos pagando apartamento sozinho, fazendo tráfico na porta da escola. Os professores que trabalham em rede pública que me contam as histórias, moçadinha. É horrível, tá muito ruim. Esse mundo tá morrendo e você tem vida em você. E você precisa ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque o que tá em você funciona. É vida, produz diferença. Elias não estava diferente daquele cenário, estava tudo errado ali no meio do povo de Deus, servindo outros deuses, sacrifícios e tantas outras coisas. E ele se posicionou. Os íntimos de Deus se posicionam. Por isso que a intimidade é só para quem teme, porque tem que ter reverência ao Senhor, se posicionar com Ele. Não dá mais para ficar em cima do muro, nem camuflado. Mas que bom, não é para ser assim. É para você ser íntimo de Deus e mostrar que Jesus é uma alternativa. Perdão, Senhor, o Senhor não é uma alternativa. O Senhor é a resposta. O Senhor é o caminho. É de Jesus que essa moçada toda precisa. Agora, como é que eles vão saber? Como é que eles vão saber que Jesus é a resposta que eles precisam? Se eu e você falarmos. E essa intimidade com o Senhor, eles vão ver na nossa vida. E muitas vezes eu nem vou abrir minha boca, mas a minha vida com Deus vai transparecer quem é Jesus. Queria que do jeito que você está, você se colocasse de pé. Ficou solene, né? Eu espero que eu tenha me comunicado. Meu Senhor, digno és, só tu és, todos dirão que és tu, sim és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o teu nome. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos irão. Quem és tu?
sim és tu, que és tu, sim és tu, que és tu, sim és tu. Erga suas mãos. Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar agora, Senhor. A intimidade do Senhor é para aqueles que te temem, Senhor. Aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança, Jesus. Está aqui esse povo reunido, povo lindo, que o Senhor pagou um preço tão alto, Senhor. Ah, Senhor amado, e nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua obra completa na cruz. E nós queremos te dizer, Jesus, que nós queremos ser íntimos do Senhor. Senhor, então, dá-nos mais do teu temor, Senhor Jesus, dá mais conhecimento do Senhor, dá mais fome e sede da palavra do Senhor. Jesus, que quando nós pararmos, Senhor Jesus, para lermos a tua palavra, que o Senhor fale conosco. O Senhor fala na tua palavra que aqueles que te buscam te encontraria, e que seja assim, que seja verdade, que seja realidade no nosso dia a dia. Tira de nós, Pai, todos os roubadores da intimidade com Deus, todos aqueles que furtam o nosso tempo, seja internet, seja vício, seja, Senhor Jesus, televisão, seja rede social, seja o que for, Senhor, que tem tirado o nosso tempo, seja games, seja conversas que só nos colocam para baixo e nos afastam do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira isso do nosso meio, porque nós queremos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Senhor Jesus, eu olho aqui, eu vejo gente com muita intimidade com o Senhor. Mas obrigada, Senhor, porque há níveis, Senhor, e eu sei que nós podemos caminhar mais próximos do Senhor, buscarmos ainda mais, termos mais da tua presença. E, Pai, para aqueles que começam a se aprofundar nessa busca com o Senhor, Jesus, dá para eles experiências marcantes no íntimo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar, só o Senhor pode falar. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem um grande interesse na vida destes homens e mulheres aqui reunidos, desses jovens reunidos. Eu peço tão somente que aquilo que está no seu coração e aquilo que está para ser derramado, seja derramado em o nome de Jesus. Oh, Senhor, manifesta-te no meio do teu povo. E aumenta a nossa intimidade contigo, Jesus, que essa palavra não é uma palavra em que a gente ministra e vira as costas. Isso aqui tem que ser uma crescente no nosso dia a dia. E só o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode fazer isso no nosso meio. Nos dá uma vontade, Jesus, de ler a tua palavra. Nos dá vontade de termos esse tempo só o Senhor e nós. Só eu e você, Jesus. E fala conosco, Senhor. Se revela a nós. Nos dá a conhecer os teus caminhos, o teu desejo para as nossas vidas, as tuas promessas, Senhor. Nos lembra das promessas que o Senhor já fez para nós, no coletivo e individualmente, Jesus. Nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti. Visita-nos, Senhor. Visita-nos nessa noite. Aleluia. Eu queria que você orasse mais um pouco. Porque é o seu particular com Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, Senhor. Jesus, não nos deixa ficar indiferentes à tua voz, que tem se repetido neste lugar, que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer se relacionar conosco no mais íntimo. Não deixa a gente ficar indiferente, Jesus. Mas desperta em nós, Pai, desperta em nós um desejo sincero, em nome do Senhor Jesus, de te buscar cada vez mais. De te buscar cada vez mais, Senhor. De nos relacionarmos contigo. De abrir o nosso coração e contar aquilo que, como Elias estava tão bravo e frustrado e chateado e com medo, nos dá, Senhor Jesus, essa comunhão nós temos, mas essa intimidade, essa sede, essa certeza de que se nós buscarmos o Senhor se faz presente. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara
a esperança viva. Tua presença eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós vamos provar o quão real é a tua presença, Senhor. Aleluia, nós vamos provar a tua glória e bondade. Cante bem forte. Nós vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo. Inunda-me nesse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Inunda-nos, Jesus, a cada dia mais de Ti, a cada dia mais o Senhor, a cada dia mais a Tua presença, Senhor, mais parecidos contigo, mais íntimos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Alguém tem alguma palavra, algo que o Senhor tenha mostrado? Vem, Pedro. Em Êxodo 20, no 19 é quando Deus aparece no Monte Sinai. No 20 é quando ele entrega os 10 mandamentos, mas no versículo 19 diz assim: disse o povo a Moisés: fala você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Deus se revelou para eles, não a eles diretamente, mas eles conseguiam ver no topo do monte Deus se manifestando. E era com trovões, com fumaça, parecia que estava pegando fogo, tinha tremores em cima do monte. E eles sentiam medo. E eles disseram para Moisés: fala você com a gente e transmite a mensagem. Porque se ele falar direto com a gente morre. O povo tinha esse medo e eu arrisco dizer que eles não estavam tão errados assim. Porque eu posso dizer por experiência própria que toda vez que Deus falou comigo, alguma coisa morreu. Mas alguma coisa do velho Pedro, do velho homem. Se você precisa de transformação na sua vida, é para Ele que você tem que pedir. Porque Ele vai vir e Ele vai falar com você. E seja lá o que você precisar mudar na sua vida, se você tem vergonha de falar com seus amigos que você é cristão, se você tem medo de se expor ou de ir contra aquilo que o mundo está falando lá fora, Deus vai fazer isso com você. Eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu era um cara do mundo. E tiveram muitas pessoas que, quando eu me tornei cristão, viraram as costas para mim. E por mais que isso me chateasse, depois que Deus falou comigo, eu comecei a entender que era Ele que importava. Que realmente alguma coisa tinha morrido dentro de mim, e glória a Deus que morreu. Porque tudo que morreu, na verdade, me trouxe vida. Porque me aproximou dele. Se aproxima dele, deixa ele falar com você. Seja lá o que for, ele vai trazer transformação para a sua vida. Amém. Esses dias atrás, eu vivendo uma semana de Elias, assim, Glaucio. Eu vinha falando com o Senhor a esse respeito há alguns dias. A mesma palavra que você trouxe hoje foi uma resposta. É um norte, assim, para onde ir. Então, quero dizer que o Senhor, Ele fala. E falou diretamente. Diretamente. Ele me respondeu diretamente o que eu precisava. Ele me respondeu. Esse aqui que você falou, chegou em frente ao mar, você tem que marchar. Diga ao povo que marcha. Eu quero dizer que o Senhor, Ele fala, Ele responde, é no oculto, na intimidade. Tinha falado com Ele essa semana, e foi exatamente nessa parte de Elias, e você veio aqui e pregou sobre isso. Então, como diz os pentecostais, é Deus purinho na... Glória. Alguém mais? Alguma coisa?
A Kelly no louvor... Tem alguma coisa, Edu? Então vem vindo aqui. A Kelly viu 10 botijas, 10 vasos, cântaros, com águas vivas. Eu creio que a gente recebeu aqui durante o louvor, mas não sei se os meninos vão fazer mais alguma coisa. Eles vão fazer mais alguma coisa depois? Que horas são? Sério? Não sei se vão fazer mais alguma coisa, mas receba a sua porção em nome de Jesus. Ontem eu pregava... Som. Sei lá. Ontem eu pregava na Oeste. E o Senhor me deu uma frase que era: o conhecimento que leva à adoração. Eu acho que esse assunto tem tão a ver com tudo que a Glaucia falou aqui agora, porque aquele texto fala que tinha aquela mulher samaritana e ela tem aquele encontro com Jesus. E é tão maluco porque Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E na sequência aquela mulher fala para Jesus: eu sei que há de vir o Cristo e ele vai nos falar todas as coisas. E Jesus fala: sou eu. Sou eu que estou falando com você. E às vezes a gente vai caminhando como se essa revelação, como se essa ideia de que, beleza, tem o Cristo, tem Jesus, fosse o suficiente. Mas quando a gente começa a ter esse relacionamento, a gente começa a ter um conhecimento dele, e esse conhecimento dele leva-nos a esse lugar. Leva-nos a ser essas pessoas que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E por que em verdade? Porque o Senhor falou que o espírito está pronto, então logo o espírito tem uma tendência natural a adorar o Senhor, quando a gente o conhece, né? Quando a gente é dele. Mas a nossa mente é aqui a verdade. Então esse conhecimento de quem ele é vai gerar uma adoração e vai gerar aquela adoração em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. E aí tudo muda. Então esse conhecimento, esse lugar, além do simplesmente, eu sei que Jesus, beleza, é esse lugar que a gente tem que procurar. E o Senhor vai gerar essa adoração em nós. E para mim, eu creio que a adoração é exatamente quando a gente chega num ponto que a gente reconhece a grandeza dele, e as maravilhas dele, e a nossa pequenez, e a nossa dependência dele. Isso é adoração. É quando a gente tem essa afinidade com a cruz. E com a nossa dependência dele. Pela nossa pequenez e pela grandeza dele. Amém? Isso aí. Vamos encerrar o culto, então? Está abençoado? Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigada por essa noite. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui, pela unção que se manifesta no nosso meio, pela palavra, porque é o Senhor quem tem falado conosco sobre nós ouvirmos a tua voz, sobre te buscarmos mais, e nós queremos isso para a nossa vida. Então, que a gente possa sair desse lugar de culto para viver essa realidade, para provar cada vez mais, com mais intensidade, essa realidade da tua presença, da intimidade do Senhor, de ouvir a tua voz, de obedecer e de chegar a lugares que só o teu Espírito pode nos levar, e de ir para lugares que só o Senhor pode nos levar. Então, que nós possamos sair daqui com essa consciência de quem nós somos em ti, de que o Senhor é o nosso melhor amigo, e que o Senhor nos ama e quer ser íntimo nosso. Nós te agradecemos por esse privilégio de sermos feitos seus amigos. Jesus, o Senhor é demais. O Senhor é demais. Pegou os mais tortos, os mais improváveis, os mais errados para caminhar com o Senhor. Quem explica um amor desse? Mas obrigada, Jesus, amado Jesus. Senhor, e que a nossa comunhão seja assim até a sua volta. E eu quero te pedir mais uma coisa, Jesus, que a nossa intimidade com o Senhor seja tão intensa,
quando nós chegarmos aí no céu, a gente reconheça o teu olhar, a gente reconheça a tua voz, a gente reconheça a tua face, tamanha nossa intimidade enquanto nós caminhávamos aqui na terra, de quando nós vermos o Senhor, a gente não te confunda com mais ninguém, da gente olhar o nosso amado e reconhecê-lo, porque nós já sempre andamos com o Senhor aqui. Nos leva debaixo dessa palavra, em segurança para as nossas casas, e nos traga em segurança amanhã, porque nós queremos continuar te celebrando, Jesus amado, em nome de quem oramos. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Amanhã de manhã, 15 para as 9, tenho reunião com o pastor, 4 horas ensaio do coral, 18h15 culto. Deus te abençoe. Gente, amanhã é horário de verão? Lascou-se. Hoje? É 1 hora antes ou depois? Hã? Acrescenta 1 hora. Então, quando for meia-noite, é pegadinha. Vai ser 1 hora, beleza? Então, não chegue atrasado. Gláucia, não chegue atrasada. Amém. Deus abençoe. Eu falei com ele quando ele chegou. Isso que eu aprendi a mandar lá para avisar os outros. E a gente tem que pensar num cronograma e tem que seguir as possibilidades. Tá. Só para deixar eles sabendo. E pedir para o pessoal.